Provavelmente você já deve ter visto ou já deve ter assistido vídeos falando a respeito das catástrofes naturais. O número de vulcões que estão entrando em erupção nos últimos anos, o número de tsunamis, o número de terremotos que tem aumentado ao longo dos anos. Certamente você já deve ter assistido algum vídeo sensacionalista, ou certamente você já deve ter visto algum vídeo de alguma pessoa séria falando a respeito das catástrofes naturais que têm aumentado. Só que nós vamos encontrar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo falando a respeito do período da grande tribulação, e ele cita ali o bramido do mar e das ondas. Será que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele estava falando a respeito de catástrofes naturais? Será que ele estava apenas falando de catástrofes naturais? Será que ele não estava nos conectando com a lei, com os salmos, e com os profetas e com as revelações preciosas para a igreja do tempo do fim? Se você tem essa dúvida, fica comigo até o final do vídeo, porque você vai ver as maravilhosas revelações do nosso Salvador, quando ele fala a respeito do tempo do fim, e ele nos leva para a lei, para os salmos e para os profetas, e ele nos conduz para o Apocalipse de João. Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo falando a respeito do bramido do mar e das ondas. Nós sabemos que com a proximidade da volta de Jesus, catástrofes naturais comecem a acontecer, ou outras catástrofes naturais comecem a ocorrer com maior frequência, porque a própria palavra de Deus vai nos dizer que o proceder do homem está destruindo a terra. E quando eu falo a respeito do proceder do homem, eu não estou falando do homem que tem utilizado os recursos naturais para a sua sobrevivência. Mas o homem está abusando desses recursos naturais, tentando acelerar as produções para ganhar lucro, e existem forças poderosas nos governos que estão manipulando o nosso tempo, estão manipulando as estações. As catástrofes naturais vão ocorrer justamente por causa da manipulação do homem no planeta Terra. Só que quando nós olhamos para esse texto aqui, vai lá comigo em Lucas. Lucas capítulo 21, nós vamos ler apenas os versículos 25 e 26, que diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra. Angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Olha o versículo 26. Haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Queridos, os poderes dos céus sendo abalados é a batalha espiritual que vai acontecer no final dos tempos, porque antes de Jesus voltar, a região celestial será limpa. Não tem como acontecer o encontro nos ares com o nosso Senhor antes que o Senhor destitua principados e potestades malignos que estão nos ares, nas regiões celestiais. E muitas das catástrofes que vão acontecer ao redor do mundo é justamente por causa desse conflito espiritual entre os anjos do Senhor e entre os anjos caídos. Agora, olha só, essas catástrofes vão ocorrer por causa justamente desses poderes dos céus que serão abalados. Mas presta atenção nisso, está falando o quê? Esse versículo 26. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que vão ocorrer e sobrevirão ao mundo. Então, pessoas ao redor do mundo vão desmaiar de terror por causa da expectativa, por causa do que está sendo falado, do que está sendo anunciado. Agora, queridos, presta atenção nisso. Volta lá comigo no versículo 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Jesus Cristo, aqui nesse texto, ele não estava falando apenas de catástrofes naturais.
E nós vamos ver essa dinâmica na palavra de Deus. Nós encontramos o nosso Deus, ou até mesmo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus, falando a respeito de coisas literais, mas essas coisas literais também representam situações futuras. O monte sendo chamado de monte literal, mas também aquele monte pode representar lugar de oração. Os mares que representam povos, línguas e nações. Nós vamos ver o nosso Deus mostrando situações terrenas ou situações literais e trazendo essas situações literais para falar a respeito de profecias futuras. A Bíblia nos mostra que o bramido no mar não são apenas catástrofes naturais, não são apenas tsunamis, ou não são apenas catástrofes que vão acontecer no mar literal. Mas o bramido no mar representa o agitar das nações, e nós vamos ver essas conexões na lei, nos salmos e nos profetas. Vai lá comigo primeiro em Isaías capítulo 51, nós vamos ler o versículo 15, que diz assim: Pois eu sou o Senhor, teu Deus, que agito o mar, de modo que bramem as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o meu nome. Aqui o profeta Isaías está falando a respeito da promessa que tem sobre o Israel futuro. Leia todo o capítulo 51 de Isaías e você vai ver aqui um conforto e um consolo para o Israel futuro, para o Israel da promessa. Queridos, aqui está falando a respeito de que antes do Senhor trazer o consolo a Israel, o Senhor estaria agitando e sacudindo as nações, porque antes do grande descanso chegar, antes do 7º milênio, do descanso do Senhor, o Senhor estaria agitando as nações. Existe uma conexão do agitar das nações com o bramido do mar, porque nós vamos ver, nesse vídeo aqui ainda, que mar representa, na palavra de Deus, povos, línguas e nações. Ou seja, o contexto de Isaías capítulo 51 aqui é um contexto de que antes do Israel da promessa receber o consolo, o descanso do Senhor, antes de o Israel literal, da nação de Israel, receber o consolo do Senhor, a promessa futura do 7º milênio, do descanso do Senhor, as nações seriam agitadas. Ou seja, o Senhor é o Deus que agita o mar de modo que bramem as suas ondas. Quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está naquele discurso escatológico, falando a respeito do final dos tempos, ele está nos conectando com a lei, com os salmos e com os profetas. Existem pessoas que ficam usando argumentos filosóficos no discurso escatológico de Jesus, falando sobre cultura romana, falando sobre cultura grega, falando sobre trombeta romana, quando, na verdade, a maior parte das coisas que o nosso Senhor fala no discurso escatológico é para nos conectar com a lei, com os salmos e com os profetas. Olha, vai lá comigo em Zacarias. Zacarias capítulo 6. Zacarias capítulo 6, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 5, e presta bastante atenção aqui, que o nosso Deus usa o profeta Zacarias para nos conectar com o Apocalipse. Ou seja, Apocalipse, na verdade, que está conectado com Zacarias. Por quê? Porque a palavra de Deus sobre o final dos tempos tem que estar conectado com a lei, com os salmos e com os profetas. Zacarias, capítulo 6, dos versículos 1 a 5, diz assim: Outra vez, levantei os olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes. E esses montes eram de bronze. No primeiro carro, os cavalos eram vermelhos, no segundo, pretos, no terceiro, brancos e no quarto, baios. Todos eram fortes. Agora presta atenção aqui, queridos. Nós estamos vendo carros com o quê? Com cavalos. Grava bem isso, porque isso está em Apocalipse. Lembra os 4 cavaleiros de Apocalipse e os seus cavalos? Olha o versículo 3 está dizendo: no terceiro, branco e no quarto, baios, todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: que é isto, meu senhor? Respondeu-me o anjo: são os 4 ventos do céu, que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O que nós estamos olhando aqui? Nós estamos olhando a conexão dos 4 cavaleiros que vão sair, ou dos 4 cavaleiros com seu cavalo que vão sair para agitar as nações. Os cavaleiros que são usados aqui como os 4 ventos da terra, porque, queridos, o que agita os mares, o que agita os povos, línguas e nações
é o vento do Senhor, é o vento que agita as ondas dos mares, que é os povos, que são povos, línguas e nações, porque antes da volta de Jesus, as nações serão agitadas. O período da grande tribulação será marcado pelo agitar do vento do Senhor sobre as nações. Olha a confirmação disso também em Ezequiel. Vai lá comigo em Ezequiel. Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28, nós vamos ler os versículos 2 e 3, que diz assim: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Sim, é mais sábio que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. O que ele está dizendo aqui, queridos? Essa revelação é maravilhosa. Por quê? Porque esse capítulo 28 de Ezequiel é um capítulo que marca falando a respeito da soberba e arrogância de Satanás quando ele era o querubim ungido da guarda. Aqui Deus usa uma palavra direcionada ao rei de Tiro, que existia na época do profeta, porém, quando ele começa a falar com o rei de Tiro, essa profecia ela é direcionada a um ser espiritual que se acha comandante porque ele se coloca no coração dos mares. Meus amados irmãos, presta atenção nisso aqui, por quê? Porque Satanás está se colocando no coração dos mares, no coração das nações. É por isso que a maior parte das nações do mundo estão se corrompendo e estabelecendo leis que não são da palavra do Senhor. E ali Satanás, no coração das nações, vai estar levantando a besta da terra, vai estar levantando a besta do mar. Satanás vai estar conduzindo a grande Babilônia. Satanás se coloca no coração dos mares. E como que eu tenho certeza do que eu estou falando? Porque o versículo que está aí na sua tela, o versículo 2, diz o quê? Que este ser, ou que essa pessoa que se coloca no coração dos mares, é mais sábio que Daniel. E não há segredo algum que possa se esconder dele. Queridos, Deus aqui está usando o profeta Ezequiel para falar que Satanás, quando ele se colocou em soberba, querendo estabelecer o trono dele acima do trono de Deus, ele não conseguiu isso e foi precipitado do céu. Ele foi expulso do céu. Só que depois que ele foi expulso do céu, ele prometeu que estaria entre as nações, tentando ali corromper a criação do Senhor, corromper a humanidade. Satanás se coloca no coração dos mares e é por isso que o nosso Deus estará agitando as nações. O vento do Senhor, através dos cavaleiros com seus cavalos, vai estar agitando as nações, porque o nosso Deus, antes de ele voltar, antes de Jesus Cristo voltar, ele estará destituindo todo o principado e toda a potestade. E existem muitos seres malignos, muitos principados, muitas potestades que estão no centro das nações, que estão nos corações dos mares, ou está no coração do mar. Agora, são todas figuras que existem, mares existem, ondas existem, só que Deus usa essa linguagem profética para falar do agitar dos mares ou do agitar das ondas. Ou seja, Satanás está no coração dos mares e Deus estará agitando as nações para tirar toda a malignidade do coração do mar ou do coração dos mares. Deus estará agitando as nações porque Deus estará redimindo essa terra com a volta de Jesus Cristo. Então, o bramido do mar que vai acontecer é justamente para tirar o governante que estará no coração dos mares. Agora, queridos, vai lá comigo em Daniel. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Nós vamos ler apenas 2 versículos. Daniel capítulo 7. Olha só o que diz o versículo 2. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. Queridos, se você conhecer bem aqui o contexto da profecia, Daniel está recebendo aquela visão dos 4 animais que representam 4 impérios, e é justamente um contexto de nações. Só que aqui ele está falando sobre o quê? O vento que vai estar agitando o grande mar. O grande mar são as nações. O grande mar são povos, línguas e nações. Olha o versículo 8. O versículo 8 diz assim:
Daniel capítulo 7, versículo 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Olha só, queridos, que maluquice é essa? Quando o Senhor olha para as nações e vê que aqueles 4 chifres da revelação que Daniel tinha recebido, do meio dos 4 chifres, ou do meio daquelas nações, vai surgir o quê? Um que falava com insolência, ou seja, Satanás, ele está no meio dos mares, ou Satanás está no coração dos mares, porque de entre as nações, ele estará levantando o anticristo, aquele que fala com insolência. A revelação de Daniel nos mostrando que mares na palavra de Deus são povos, línguas e nações, e é das nações, é do agitar dos mares que surgirá o homem da iniquidade. É por isso que o nosso Deus estará agitando as nações. Vai lá comigo agora em Apocalipse capítulo 17. Vamos finalizar em Apocalipse. Apocalipse capítulo 17. Nós vamos ler apenas o versículo 15. Apocalipse capítulo 17, o versículo 15 diz assim: Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Olha só, queridos, as águas dos mares, e esse é o principal motivo porque vai acontecer o bramido do mar. O bramido do mar é o vento forte, é o rugido do leão que vai estar trazendo ali o agitar das ondas. Quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele fala a respeito do bramido do mar, ele não está falando apenas das catástrofes naturais. Ele está falando a respeito do rugido que o nosso Deus dará sobre as nações. Esse rugido precisa acontecer para tirar Satanás do coração dos mares, porque o Senhor estará promovendo uma limpeza entre os povos, línguas, multidões e nações. É a limpeza do Senhor usando esses 4 ventos, ou usando esses 4 cavaleiros, esses 4 cavalos, porque vento na palavra de Deus é justamente o agir do Espírito do Senhor para tirar Satanás do coração dos mares. Agora, queridos, quando você continua aí em Apocalipse capítulo 21, olha só a promessa bendita. Os povos serão agitados, o bramido do mar vai acontecer, as nações serão agitadas. Por quê? Porque existe um reino maravilhoso que se aproxima dessa terra. Só que existe uma distância aqui que eu preciso que você preste muita atenção. Olha o que diz Apocalipse capítulo 21. Nós vamos ler dos versículos 1 a 4, que diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Queridos, esse texto aqui, para a maior parte dos teólogos, é um texto fechado, porque existem pessoas que não acreditam no reino milenar literal. Esse novo céu e nova terra aqui é depois do milênio. Por quê, queridos? Porque no momento em que Jesus Cristo volta para redimir toda a nação, no momento em que Jesus Cristo volta para redimir a sua igreja e para trazer a redenção para todo o planeta Terra, Jesus vem para estabelecer o seu reino aqui na Terra. Existem muitos teólogos, muitos cristãos que inventaram essa história de ir morar no céu. Você não vai encontrar na lei, nos salmos e nos profetas o povo do Senhor, o Israel da promessa, indo morar no céu. A promessa é de herdar a terra, e quando nós olhamos para Jesus Cristo voltando, em conexão com os salmos, com a lei, com os salmos e com os profetas, você vai ver a igreja sendo glorificada, o Israel da promessa sendo glorificado e herdando essa terra. Jesus Cristo, ele vai reinar por 1000 anos, ainda nesse céu e nessa terra que nós conhecemos. Só que o que vai acontecer, queridos? Basta ler o final de Apocalipse, capítulo 11, olha o que diz o versículo 19.
O que Jesus vai fazer? Ele vai destruir os que estão destruindo a terra. É por isso que acontece o bramido do mar. Jesus Cristo volta, estabelece o reino milenar, e no reino milenar se cumpre a profecia de Zacarias 8, de Zacarias 12, Zacarias 14, se cumpre a profecia de Isaías 2, Isaías 11, Isaías 60, de Isaías 60 ao 66, nos mostra ali o cumprimento do reino milenar. As nações vão estar sobre a terra, sendo regidas por Jesus Cristo e pela igreja glorificada. Quando isso acabar, no final do milênio, Jesus Cristo vai vencer o último inimigo. Quem que é o último inimigo? É a morte. E aí se cumprirá: tragada foi a morte na vitória. Basta você ler 1 Coríntios capítulo 15. Basta você ler a promessa feita ao profeta Oséias. Ou seja, quando Jesus Cristo ele reinar os 1000 anos, o último inimigo a ser vencido é a morte. Esse novo céu e nova terra que você está vendo aí na sua tela, não são novos céus e nova terra como está em Isaías. Novos céus e nova terra são esses céus que nós conhecemos, que será redimido no reino milenar. Esse novo céu e nova terra que você está vendo aí, escrito no singular, é quando os céus do Senhor, de Deus Pai, estará se unificando com os céus da terra. Ou seja, Deus Pai só pode retornar para habitar com os homens quando Jesus Cristo vencer o último inimigo, que é a morte. Vai começar a eternidade, porque enquanto existir pecado, como vai existir pecado no milênio, Deus Pai não pode se apresentar à humanidade. E olha que lindo isso, queridos. Jesus Cristo reina aos 1000 anos. O último inimigo a ser vencido é a morte. Quando não houver mais pecado, quando não houver mais morte, Deus Pai desce para habitar entre os homens. No singular, a nova Jerusalém só desce quando novo céu e nova terra for estabelecido. Versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. No versículo 1, você viu o quê? Que o mar já não existe mais. Eu esqueci de falar isso, volta comigo no versículo 1. Novo céu e nova terra foi estabelecido, e olha o que diz o versículo 1. E o mar já não existe mais. Ou seja, na eternidade, não vai mais existir povos, línguas e nações, como se fossem divididos. O agitar dos mares não vai ocorrer mais. Por quê? Porque as nações viverão na eternidade debaixo da glória de Deus Pai. Ou seja, o mar já não existe mais, não está falando do mar literal, porque vai existir o mar de vidro, vai existir ali o mar do Senhor. Mas o que eu estou querendo mostrar para você aqui é que os mares que outrora foram agitados, o mar que outrora fora agitado, agora é um mar que será um mar calmo e tranquilo, porque as nações serão unificadas segundo a vontade de Deus. Agora sim, o versículo 2 diz: Vi também a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Ou seja, a Nova Jerusalém só desce, a Nova Jerusalém só desce depois dos 1000 anos, depois do reino milenar de Jesus Cristo, e essa noiva, essa Nova Jerusalém será ataviada como noiva, porque a igreja glorificada fará parte da Nova Jerusalém. Olha o versículo 3. Então ouvi grande voz ainda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Queridos, olha que preciosidade nesse versículo 3. Porque ele insiste, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Você consegue ver a ênfase da revelação que o apóstolo João recebe? E Deus mesmo estará com eles. Ou seja, Deus Pai desce para habitar com os homens, mas isso só vai acontecer quando Jesus Cristo vencer o último inimigo, que é a morte. Versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. A confirmação da revelação do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15. E a morte já não existirá. Já não haverá luto. Tá vendo aqui? Não haverá luto. No reino milenar ainda tem morte. Lembra? O que pecar aos 100 anos, somente aos 100 anos, será amaldiçoado. As pessoas viverão como nos dias da árvore. No reino milenar ainda existe morte. Só que aqui não. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram.
Queridos, tem a promessa do nosso Deus estar redimindo as nações. Mas, primeiro, vai acontecer o bramido do mar e das ondas, porque Deus estará removendo do coração dos mares, do coração dos povos, a todo o império maligno. Existe uma promessa maravilhosa a respeito dos povos, línguas e nações. E nós não podemos olhar para as revelações preciosas da palavra de Deus e deixar de conectá-las com a lei, com os salmos e com os profetas. Bom, mais uma vez eu quero te agradecer pela sua companhia. Que Deus te abençoe poderosamente e eu estarei aqui te aguardando para as próximas meditações.